o destino das Assembleias de Deus está com sua liderança. No vídeo de hoje, um texto do pastor Abraão de Almeida, publicado no jornal Mensageiro da Paz, em abril de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O pastor Thomas Zimmerman é superintendente das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Nascido em 16 de março de 1912 e ordenado ao ministério no ano de 1936, o pastor Zimmerman tem uma longa folha de serviços prestados às Assembleias de Deus americanas, em cuja administração ocupou diversos cargos, desde o pastorado de 7 igrejas no período de 1928 a 1952, passando por outros cargos na direção nacional da igreja, até chegar à função que atualmente exerce, para a qual tem sido reeleito desde 1960. A liderança que o pastor Zimmerman tem no movimento pentecostal em todo o mundo se verifica no fato de ele ser o presidente, já por 6 períodos consecutivos, do comitê que organiza as Conferências Mundiais Pentecostais. A próxima está marcada para os dias 2 a 7 de julho de 1985 em Zurique, Suíça. Zimmerman faz parte do Comitê de Lausanne para a Evangelização Mundial e foi vice-presidente da comissão instituída pelo governo americano para elaborar a programação do Ano da Bíblia em 1983 nos Estados Unidos. Sua visita ao Brasil está prevista para os dias 6 a 12 deste mês, a convite das Assembleias de Deus. Segue a entrevista que o pastor Abraão de Almeida fez com o pastor Thomas Zimmerman. Temos divulgado em nossos periódicos, com destaque especial, sua ida ao Brasil. Pretendemos publicar esta entrevista no mês corrente da sua estada em nosso país, em nosso órgão oficial, o Mensageiro da Paz, que possui uma tiragem atual de 240 mil exemplares. Nossa primeira pergunta é sobre as instituições das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Quantas e quais delas estão aqui em Springfield? Inicialmente, eu gostaria de manifestar minha gratidão a Deus pela grande tiragem do órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. É muito bom que a mensagem impressa da Palavra de Deus seja abundantemente espalhada. Quanto às instituições das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, devo dizer que aqui em Springfield está a nossa sede, onde funcionam diversos departamentos de serviço. O propósito desses departamentos é atender às necessidades das igrejas em geral e especialmente dos evangélicos das Assembleias de Deus. Entendemos que a principal necessidade dos crentes é a de crescimento espiritual e por isso tudo fazemos para que eles cresçam no Senhor e no conhecimento da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Esse esforço está concentrado, de maneira especial, na ajuda às congregações das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. E na área de evangelização? Funcionam aqui em Springfield 2 divisões especialmente estruturadas e preparadas para a evangelização, que são a Divisão de Missões Estrangeiras e a Divisão de Missões Domésticas. A primeira delas responde pelo trabalho de mais de 1.200 missionários em mais de uma centena de países. Esses missionários trabalham com dezenas de milhares de ministros nacionais, que por sua vez representam perto de 9 milhões de membros e congregados. Em 1980, as Assembleias de Deus deram cerca de 39 milhões de dólares para as missões estrangeiras. A outra divisão é responsável por 3 departamentos: evangelismo e fundação de novas igrejas, ministérios especiais e capelanias. Nos últimos 10 anos, foram abertas perto de 2.500 novas igrejas. Através do Departamento de Ministérios Especiais,
A divisão tem ministrado para milhares de pessoas em diferentes grupos raciais e culturais. Na área de capelania, as Assembleias de Deus possuem dezenas de ministros servindo nas Forças Armadas e nas indústrias. De que maneira o irmão vê o avanço do movimento pentecostal no mundo? Sem qualquer dúvida, estamos passando por um período em que o Evangelho está avançando mais do que em qualquer outra época da história da Igreja. E isso não apenas aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Há várias razões para esse crescimento. Do ponto de vista da Palavra de Deus, a evangelização do mundo é um sinal do breve regresso de Jesus e, como ele vai voltar logo, temos de ceifar o máximo possível. Do ponto de vista científico, há hoje a possibilidade de levar o Evangelho aos mais distantes pontos do globo mediante das conquistas científicas. Há muitas técnicas que podemos usar. Por isso, o mundo chegou ao ponto de tornar-se como uma só comunidade. Através do avião, estamos muito próximos uns dos outros. Não há dúvida de que esse grande desenvolvimento científico nos deu os meios para fazermos mais rapidamente a obra de Deus. Por intermédio desses poderosos meios de comunicação que não existiam no passado, nós podemos alcançar qualquer lugar do mundo com o Evangelho, mas, sobretudo, há o movimento do Espírito Santo. Estamos vendo o maior cumprimento de Joel 2, verso 28, quando o Senhor promete derramar o Espírito Santo sobre todo o povo. É um derramamento sem precedente na história da Igreja, só comparável aos dias apostólicos. O Espírito Santo está penetrando poderosamente em qualquer cultura, em todo o mundo, onde o Evangelho simples e poderoso é proclamado por crentes fiéis. O irmão tem presidido, já por longos anos, o comitê organizador da Conferência Mundial Pentecostal. Quais os principais frutos desse trabalho? Pela misericórdia de Deus, temos tido grande honra de poder servir nessa função desde 1960 e durante todos esses anos temos visto muitas coisas acontecerem para a glória de Deus. Estou certo de que, sem a ajuda divina, sem a intervenção, nada teríamos feito. Temos procurado ser tão somente um instrumento de Deus para atender às ordens dele. Não é possível calcular tudo o que Deus tem realizado no mundo nesses últimos anos. Sinceramente, acredito que estamos vendo somente as primeiras bênçãos de tudo o que Deus tem para todos nós através do irmão Pedro Wagner, da Escola de Missões na Califórnia, que é um dos professores mais conhecidos na área de missões estrangeiras. Chegou-me recentemente a notícia de que a igreja cresceu em El Salvador na última década de 20 mil para 90 mil membros, e isso no período mais turbulento de nossa história da igreja naquele país tão conflagrado. E este não é um fato isolado, pois notícias como esta estão chegando de várias partes do mundo. No caso específico das Assembleias de Deus, o irmão acredita que elas continuarão sua marcha como o movimento do Espírito Santo ou se tornarão numa denominação protestante, como ocorreu no passado com outros movimentos? Eu creio que o destino da Assembleia de Deus depende muito da sua liderança, da dedicação de cada líder. E eu me refiro à liderança espiritual, aquela fidelidade à vocação celestial. Não posso aceitar a ideia de ver a Assembleia de Deus se transformar em mais uma denominação protestante. Não quero nem pensar em tal coisa. Dentre todos os sinais dos tempos, quais deles o irmão considera mais evidente do breve retorno do Senhor Jesus Cristo? Os sinais dos tempos se estão multiplicando em nossos dias e eu tenho pensado muito em 1 de João 2, versos 18 e 19. Como diz o apóstolo, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E eu acredito que em nossos dias a operação desse espírito do anticristo está cada vez mais acentuada. As forças do mal estão presentes neste mundo moderno. Há poderes estranhos, manifestação das forças demoníacas e crescimento prodigioso da adoração de Satanás.
Por isso, estamos vivendo uma das situações mais críticas desses últimos tempos. Mas, graças a Deus, o apóstolo João, depois de falar da manifestação do espírito do anticristo, afirma que nós temos a unção do santo. Isso significa que a resposta de Deus às manifestações dos poderes do mal está na unção do Espírito Santo. E quanto maior for a ofensiva dos poderes das trevas, maior e mais poderosa será a unção divina na nossa vida. Deus está capacitando com o poder do alto o seu povo. Aleluia! O que o irmão pretende dizer à Igreja do Brasil, através dos vários encontros já programados, poderia nos adiantar alguma coisa? Estou orando quanto a isso, certo de que Deus, que conhece sua Igreja no Brasil, me orientará sobre o que dizer aos queridos irmãos brasileiros. Sinto, entretanto, que ele deseja distribuir, por meu intermédio, uma palavra de encorajamento, de consolação e de exortação. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.